Olá, o meu nome é Pedro Felipe de Oliveira Flores da Silva. Eu sou aluno do curso de Psicologia do Campus Curitiba e eu vim falar um pouco sobre minha pesquisa, o Referencial de Competências para a Formação do Pesquisador, que teve como orientadora a professora doutora Dilmeire Vosgeral. Ao longo das últimas décadas, a pesquisa científica passou por profundas transformações, e à medida que os seus métodos e objetivos se tornam mais refinados, também se torna mais complexo o trabalho do pesquisador. Compreender quais são as competências necessárias à formação do pesquisador, portanto, poderá contribuir diretamente para a adaptação dos programas de pós-graduação estrito sensu, colaborando para a elaboração de novas estratégias de ensino moldadas aos padrões de excelência internacional. De tal modo, a minha pesquisa teve como objetivo apresentar os elementos necessários à formação do pesquisador, apresentados em propostas de referencial de formação internacionais. E esse foi o meu método. Foram investigados pelos referenciais de competência para a formação de pesquisa nos currículos de programas de doutorado em 19 universidades, essas que vocês agora podem averiguar. Elas foram selecionadas a partir da consulta aos portais de ranqueamento acadêmico, Times Higher Education, o U-Multi-Rank Project e o College Consensus. Para a coleta de dados, foram analisadas as plataformas online das instituições, realizando uma imersão em cada portal. E esses foram os nossos resultados. Após a investigação dos portais das universidades, foram localizados 4 referenciais de competência para a formação do pesquisador, que foram retirados das universidades de Cambridge, Oxford, Stanford e Johns Hopkins. A partir da análise dos conteúdos localizados, bem como do apontamento levantado na etapa de revisão de literatura, foi elaborado um novo quadro de competências para a formação do pesquisador. Esse quadro é composto pelos principais elementos indicados na literatura do tema e que se fazem presentes nos currículos de programas de doutorado investigados. Olhando um pouco mais atentamente para o nosso quadro, vamos encontrar 4 grandes competências. A competência atitudinal diz respeito à maneira como o pesquisador se porta frente às obrigações, objetivos e desafios. É a sua capacidade de engajamento em atividades de pesquisa e publicação, atribuindo valor ao seu papel no meio profissional. Já as competências cognitivas se referem às habilidades e conhecimentos especializados do campo de estudo do pesquisador, que servem tanto como ferramenta como matéria bruta de seu trabalho. As competências técnicas, por sua vez, são aquelas que fazem com que o pesquisador seja capaz de identificar e selecionar quais ferramentas utilizar e como utilizá-las em direção aos objetivos de pesquisa, podendo adaptá-las quando necessário. Já por último, as competências comportamentais dizem respeito à maneira como o pesquisador se comporta no dia a dia, o seu engajamento profissional em diferentes cenários. A partir disso, o que podemos perceber é que, com exceção da Universidade de Johns Hopkins, todos os quadros referenciais analisados foram estruturados de maneira circular, dividindo as competências em grandes campos, cada qual composto por diferentes competências pessoais e profissionais, fugindo da percepção de uma profissionalização técnica. A estrutura circular dos quadros reforça o caráter indivisível e multidimensional de cada competência. O quadro de competências que nós produzimos a partir dessa pesquisa segue essa mesma estrutura. E nós podemos concluir, portanto, que ao pensar na formação do pesquisador, é importante ter em mente que, apesar da separação didática de suas competências e habilidades, o seu desenvolvimento se dará de maneira circular, articulada e multidimensional. O resultado final da sua formação deverá ser um conjunto de saberes teóricos e práticos construídos de maneira adaptada e resiliente, passando pelas abordagens técnicas, teóricas, cognitivas, comportamentais e psicológicas. Por fim, o quadro aqui apresentado compreende um primeiro passo frente a uma nova compreensão dessa temática, contribuindo para a adaptação e ampliação dos programas de pós-graduação nacionais aos parâmetros de excelência identificados na literatura internacional. Se vocês tiverem mais interesse sobre o tema, essas são as minhas referências. E sem mais delongas, agradeço a todos.